Fala família! Feliz 2026! Estamos começando o ano e temos o nosso primeiro vídeo do ano. Fernando chegando mais rápido que uma tartaruga, mais esperto que um panda, chegando na velocidade do teu 2026. E já falando que se esse vídeo fizer sentido para você, eu quero te convidar a fazer o que o meu filho mais novo ama, só que não, que é pedir o seu like. Deixe o seu like no nosso vídeo, não é filho? Tu ama quando a galera faz isso, ele tá vendo aqui com uma cara de quem realmente gosta. E se inscreve no nosso canal, a gente tá sempre aqui trocando ideia, conversando, e a gente acredita muito na comunidade que nós estamos criando aqui. Isso é fruto do teu engajamento, fruto do que você vem aqui e colabora e participa, é algo que pra gente faz muito sentido. E começando o ano de 2026 com um tema que a galera vem trocar ideia com a gente no direct, e é algo que eu tenho pensado muito, que é sobre por que a gente abandona tão rápido as nossas metas. Então, quando o ano começa, todo mundo tem uma lista com 1000 coisas que está imaginando: perder peso, ler um livro, fazer atividade física. Cada um tem as suas próprias metas. E aí parece que no dia 15 a gente está desanimando, e no dia 20 de janeiro algumas pessoas já até esqueceram de quais metas. Rebeca, ele tá dançando ali atrás, tá muito engraçado. Ele tá batendo na cadeira. Eu tô tentando já não enquadrou olhar. umas 2 vezes. Ele Ele tá esbarrando na cadeira. Gravar em família. E aí a galera se pergunta muito sobre por que a gente esquece as metas, né? Por que a gente coloca metas e com o passar de muito pouco tempo parece que a gente esqueceu o que a gente planejou. E se aquilo faz tanto sentido pra gente, por qual motivo em pouco tempo a gente esquece essas metas? E aí algo que a galera tem falado muito é sobre um cansaço emocional. É como se 2025 não tivesse terminado. É como se 2026 fosse 2025.2. O ano nunca acaba. E algo que eu preciso entregar ao teu coração é: você não precisa de descanso. O código é: você precisa de propósito, você precisa de flow. Quando a gente está fora do nosso propósito, quando a gente está emocionalmente desalinhado com o que a gente foi feito para fazer, aquilo que era para ser desfrute se torna cansaço. Porque aquilo que era para ser contentamento vira um trabalho sem sentido. Então, toda vez que o propósito é muito sobre sentido, toda vez que a gente faz, seja o que for, sem sentido, aquela tarefa ela perde o motivo de ser. É como aquela pessoa que fala assim: Fernando, cozinhar para mim não é sobre fazer comida, é sobre agradar alguém. Então, o propósito de eu ir para a cozinha não é colocar um arroz no fogo, não é cozinhar um feijão, é o que eu estou fazendo gere algo na vida de alguém. Então eu preciso que você entenda que tem pessoas que elas estão cansadas, elas dormem e elas não descansam. E o problema não é falta de energia, o problema é falta de sentido. 2026, ele não precisa de uma meta diferente. Ele precisa de uma meta que arrebate seu coração. Precisa de uma meta na qual você não possa viver sem. Tem um código, a gente escreveu um artigo uma vez, e eu tenho uma pergunta para mim te fazer. Se você tivesse só mais 2 anos de vida, como você ia gastar esses teus 2 anos de vida? O que você faria nos teus próximos 2 anos de vida? Se você tivesse mais 1 semana de vida, você ia fazer o quê? Você ia para o trabalho que você não gosta? Você ia estar num ambiente que você não quer? O que você faria? Só que a gente acha que a gente vai ter muitos e muitos anos de vida. Só que a gente já perdeu alguém que ama e muito cedo sabe do que eu tô falando. A vida, ela é um presente e ela não deve nada pra gente. Então, a saúde emocional tem a ver com ter sentido naquilo que você faz. 2026, ele não vai ser um ano melhor
se você não tiver sentido nele. 2026, pega esse código, ele não precisa de trazer coisas novas. Você precisa levar coisas que façam sentido para ele. Muito mais do que começar o ano vazio, é começar o ano levando aquilo que faz sentido para mudar o ano. Eu percebo que emocionalmente todo mundo quer alguém que mude a gente, mas a gente não quer estar pronto para essa mudança para ninguém. E a dor de viver uma vida que não é sua, ela faz com que nada faça sentido. Aí você vê as pessoas viciadas em uma rotina de alta performance, em frases e vídeos motivacionais, em cursos de produtividade, onde tudo é um pretexto para ela seguir, porque ela não dá conta de seguir sozinha. Se você está buscando um motivo para seguir, é sinal que o motivo que você tem não é o suficiente para você. Uau! Pegou o código, Rebeca, desse ou não? Claro. Então, é muito sobre a gente entender que o nosso corpo, ele sempre vai adoecer quando a nossa mente é ignorada. Então, algumas pessoas, elas estão vivendo como se elas pudessem ignorar o que elas sentem. E a longo prazo, isso nunca dá certo. E aí você me fala assim, Fernando, como que eu sei que tá me faltando propósito? Irritação constante. Sabe, não importa quando, não importa em qual momento, você sempre vai estar irritado. Então esse é um ponto. Vontade de sumir. Então você está ali, mas você só não quer estar ali. Vazios em dias que são dias que as pessoas entendem que seriam dias bons, ou que você entende que seriam dias que era para você estar feliz. Então é como se você estivesse buscando fora aquilo, é como se você tivesse uma sensação de estar vivendo no automático. Então, o que eu preciso que a gente entenda é que tem alguns pontos que eles precisam ser pensados, porque senão você vai ter um desalinhamento invisível. E isso é com base em 3 palavras: identidade, valores e ritmo. O teu propósito tem a ver com a tua identidade. Como o Coelho disse para Alice no País das Maravilhas, o que o Coelho disse, Rebeca? Não faço a mínima ideia. Tu não viu Alice no País das Maravilhas? Vi. Todos os caminhos Mas se eu... Não é, Eu vi. não é todos os caminhos. Mas se eu for decorar as frases de todo filme que eu vejo, pô. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Então eu preciso que a gente entenda que sem uma identidade você não consegue compreender qual é o teu propósito, porque senão vira aquele peixe entendendo que é sobre voar e na realidade ele tem ótimas nadadeiras. Então quando a gente entende quem a gente é mais fácil perceber para onde a gente vai. Valores. Você precisa entender quais são os seus valores. Teu propósito vai estar sempre alinhado com os teus valores. Sempre. E muitas vezes com a tua dor, que é uma conversa que ninguém quer ter. Então, existem experiências que a gente passa, que nos geram dores, que elas precisam ser ressignificadas para trazer propósito. Não existe semente que frutificou sem morrer. Então, a dor da morte da semente é o que permite fruto. Muitas vezes, quando eu vejo alguém frutificando, isso é fruto de dias que essa pessoa não quis viver. Lugares que se ela pudesse ela não iria, relações que se ela tivesse tido a chance ela não teria tido. O grande ponto é a gente perceber que não é sobre a gente correr atrás do que nos impressiona, é sobre a gente ir ao que nos preenche. O que te preenche muitas vezes não vai impressionar o outro. Isso é valor. E aí, o terceiro ponto é o ritmo. O mundo, ele vai convidar a gente para viver no tempo dele. A minha família, ela vem de Minas, né? Por parte de pai. E tinha uma galera que fazia uma comida lá no fogão a lenha. Não sei se vocês já comeram comida no fogão a lenha. Se sim, deixa aqui nos comentários. E a comida no fogo a lenha às vezes demora muito.
Se aquele fogão não tem lenha, você tem que ir lá, você tem que cortar a lenha, tem que botar fogo na lenha. Então, assim, o propósito tem um processo. E quando o ritmo exterior ele tá acelerado ou devagar demais, você precisa entender o que é a tua prioridade. Porque vai ter pessoas falando rápido, rápido, rápido. Agora, se a ideia é o fogão a lenha, então, que você entenda agora que nesse 2026 não é sobre descansar, é sobre alinhar. Sobre alinhar identidade, valores, ritmos, e você entender que a sua lista ela não tem tanto a ver com aquilo que você quer, e sim com quem você é. Eu conheci muitas pessoas, e esse é um assunto legal para um próximo vídeo, que elas queriam coisas que não eram para elas. Tu já se frustrou assim, de querer coisas que não eram para você? Sabe, eu já conheci pessoas que queriam ser um jogador de futebol e ele era muito ruim jogando bola. Ah, mas eu quero ser jogador de futebol, mas você é ruim. Entendeu? Falta alguém pra falar, cara, você é ruim. E aí vai ter gente falando, persista atrás dos seus sonhos. Cara, se você é ruim, você é ruim, irmão. O mundo não tem que se adaptar porque você não entendeu a tua identidade. É uma conversa que ninguém quer ter. E nós vamos ter conversas francas aqui nesse canal. Então, assim, é sobre isso, entendeu? Porque o que mais vai ter vai ser pessoas sem coragem para te dizer que você não vai ter aquilo. Porque é mais fácil te manter confortável no lugar da dor do que te deixar desconfortável no lugar do propósito. Tem que ver se o lugar de conforto não é o lugar da dor, entendeu? Porque eu conheço muitas dores confortáveis, que também é um assunto bom para o próximo vídeo. Já falei demais, não paro de falar. Deixe seu like, aqui embaixo está o arroba do nosso Insta, então segue a gente lá no Insta, tem conteúdo diário. E vamos pra cima. Gente, dá tchau pra galera, pessoal, tchau. Tchau, tchau. Ó, deixe seu like.